paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, meus amigos, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você. E essa palavra, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 16. E nós vamos ler aqui no versículo, a partir do versículo 19. Amém? Fique comigo até o final. Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida. E Lucas capítulo 16, 19 diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos à página Graça em Casa. A palavra de Deus, aqui em Lucas 16, do 19 ao 31, nós lemos aqui uma parábola que Jesus conta, sobre o rico e Lázaro. E nós vemos aqui alguns detalhes. Eu acredito que a maioria das pessoas, elas conhecem essa parábola, talvez você conheça, já muitas vezes ouviu, leu, aprendeu sobre ela, mas eu queria colocar alguns pontos aqui muito importantes para as nossas vidas hoje. E nós vemos aqui Jesus falando, sobre 2 homens. Um homem rico, que durante toda a sua vida ele viveu da forma que ele quis, com muita luxúria, com muito dinheiro. Ele ganhou o mundo todo, passeou, foi feliz com o seu dinheiro, desfrutou da vida. Mas ele não parou em nenhum momento para pensar na sua vida após a morte. Ele viveu, como diz a palavra no Salmos 90, nós vemos ali o Senhor falando que a vida de uma pessoa é de 70 a 80 anos. Se ela for robusta, se ela tiver bastante saúde, alguns conseguem até chegar um pouco mais.
Mas a vida aqui na terra, ela não passa disso. E muitas vezes nós nos olhamos apenas para a nossa vida aqui, a vida terrena, a vida do corpo físico, né? Que não passa de 100 anos. E não paramos para analisar a nossa vida que vamos ter após a morte, uma vida eterna que o Senhor Jesus nos promete. E o rico, ele não parou para pensar nisso, né? Ele queria aproveitar a vida, ele queria ser feliz, né? Ele queria ser feliz com o seu dinheiro e ele foi feliz. Mas ele não pensou na sua vida após a morte, na sua vida, para onde ele iria, né? A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão chegando aí, glória a Deus. Muito bom ter você conosco. E essa pessoa, esse rico, ele viveu muito bem aqui, por muito tempo. Mas só que ele não pensou que quando ele morresse, ele fechasse os olhos aqui nessa terra, ele não pensou para onde ele iria e como seria a vida dele após a morte. Porque a vida após a morte, ela existe. A palavra de Deus, ela nos garante uma vida eterna. Só que nos cabe decidir se nós teremos uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus. E algumas coisas aqui, alguns pontos nessa história do rico e do Lázaro nos chama atenção. São 3 coisas. Logo depois que o rico morreu e foi para o inferno, lá diz a palavra de Deus que ele olhou e viu Abraão, e viu Lázaro no seio de Abraão. Então, isso mostra que mesmo lá no inferno, o rico, ele tinha consciência de quem era, de quem ele era, de quem era Lázaro e de quem era Abraão. Outra coisa, ele também pede ao pai Abraão para ter misericórdia dele e ele pede, por favor, me dê um pouco de água para refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Então isso também nos mostra que lá o rico também sentia muita dor. A dor continuava. E a terceira coisa, ele fala, né? O rico fala para o pai Abraão, diz, manda Lázaro ir até a minha casa, a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Então nós lemos também, nós percebemos que a palavra de Deus diz o quê? Que o rico, ele tinha lembrança da família que ele deixou na terra, nesta terra. Então são 3 coisas que nós percebemos que mesmo depois da morte, ela continua para o rico que foi para o inferno. A consciência, a dor e a lembrança. A consciência de onde ele estava, a consciência de quem era Deus, que ele jogou fora a oportunidade. Quantas vezes as pessoas falaram de Jesus, falaram do amor de Deus para aquele homem e ele não deu crédito. Ele não deu atenção, ele pensou apenas nesta vida terrena, em aproveitar a sua vida. E também a dor, porque ele fala que ele está sofrendo, ele está sentindo muita dor onde ele está. Então, nós vemos que a dor, ela permanece após a vida aqui na terra e a vida no inferno. Quando ele está lá no inferno, ele sente dor e ele pede ao pai Abraão, por favor, dê-me um pouco de água para refrescar a minha língua, porque eu estou pegando fogo, eu não aguento de dor.
Então isso é uma coisa muito triste, muito terrível, mas é uma coisa verdadeira, que muitas vezes nós não queremos pensar nisso, não é? Nós não queremos pensar na morte, nós não queremos pensar na vida após a morte. Para onde iremos? Nós não queremos pensar. E nós também vemos aqui ele suplicando e dizendo: por favor, eu não quero que a minha família venha para este lugar de tormento, de dor. Por favor, pai Abraão, envia Lázaro, envia alguém para falar com a minha família, com os meus irmãos, para pregar a eles e falar do seu amor, para que a minha família não sofra e não venha para este lugar. E aí, Abraão diz para ele: lá na terra tem profetas, lá na terra tem Moisés e os profetas, tem pastores, tem homens e mulheres de Deus, que vai falar do amor de Deus para a sua família. Então nós olhamos para essa história e nós trazemos essa história para os nossos dias, para hoje, para este tempo, e nós paramos para analisar. E eu hoje, Deus coloca no meu coração esta palavra, para que juntos, eu e você, possamos analisar e perguntar a nós mesmos: que vida nós estamos levando aqui, nesta terra? Quanto tempo nós vamos ficar aqui nesta terra? 50 anos? 70 anos? 80? 100 no máximo? Mas e depois dessa vida? Para onde nós iremos? Isso é uma preocupação que eu e você devemos ter. Não é uma coisa que você deve falar assim: eu não quero saber desse assunto agora, eu não gosto que se fale de morte, eu não gosto que fala de inferno, de diabo, eu não quero ouvir isso. Mas infelizmente isso é uma verdade. Todos os dias as pessoas morrem, todos os dias as pessoas nascem. O nascimento e a morte, elas estão ligadas à nossa vida todos os dias. Todos os dias nós vemos o nascimento de crianças. Todos os dias nós vemos a morte de um ente querido. E o Senhor nos chama a parar e analisar qual a vida que nós temos levado nesta terra. E quando o dia em que nós fecharmos os olhos aqui nessa terra, para onde nós iremos? Que vida eterna nós teremos? A nossa vida eterna será com Deus ou sem Deus? A palavra de Deus diz lá em João 14, 16, ele fala sobre o que? Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. João 14, 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Ele é o mediador entre Deus e o homem, e não existe outro caminho. E hoje Deus me coloca aqui para falar para você do amor dele por você. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele não criou o homem para o inferno. Deus, ele não manda ninguém para o inferno. As pessoas é que vão para o inferno com as suas próprias pernas. Por causa da sua decisão, elas decidiram viver aqui, assim como esse rico, viver a sua vida da sua maneira, do jeito que deu na cabeça. E não quis em nenhum momento ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Nunca quis aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E infelizmente estão caminhando para longe de Deus a cada dia. E hoje Deus me coloca para falar com você de um lugar para onde Deus deseja que você vá. Deus criou o homem para viver com ele eternamente. Então, Deus criou o céu e lá, Deus, o Senhor nos promete que nós teremos, o nosso corpo será glorificado, nós teremos um novo nome, nós não teremos mais lembranças do passado, de dor,
A palavra de Deus diz que o Senhor vai enxugar toda lágrimas dos nossos olhos. E talvez você esteja sofrendo porque você buscou caminhos, vários caminhos, várias alternativas, mas nenhuma delas foi Deus, foi Jesus na sua vida. Por isso talvez hoje você esteja sofrendo e você não está encontrando saída para os seus problemas. Mas o Senhor Deus nos promete, Jesus nos promete que Ele estaria conosco aqui nessa terra e também após a morte nesta terra, nós estaríamos com Ele para sempre. Ele nos oferece uma vida eterna com Ele, uma vida eterna que não tem fim. Por isso, olha para essa história, olha para a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, a história de um homem rico e de um homem pobre, de um mendigo, mas que deu crédito. Ele deu crédito à palavra de Deus. Ele mesmo na sua pobreza, ele obedeceu à palavra de Deus. E o Senhor, no dia em que ele fechou os olhos nessa terra, ele foi para Deus. E ele vive com Deus. E ele vai viver com Deus eternamente. Assim como eu e você, se hoje tomarmos uma atitude nas nossas vidas, de aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os dias são maus, meus irmãos, meus amigos, os dias são maus, a situação está difícil, estamos vivendo dias difíceis, dias que o Senhor disse na sua palavra que chegaria. Nós chegaríamos ao tempo, a um tempo em que a fé se esfriaria. Nós chegaríamos a um tempo em que as pessoas abandonariam a Deus. Viveria apenas para o seu próprio prazer, a sua própria vontade, e se esqueceria do amor de Deus. E isso é muito triste. Porque o homem sem Deus, o homem não é nada. Nós não somos nada sem o amor de Deus. Fomos criados por Ele. E Ele espera que nós o reconheçamos como Senhor e Salvador da nossa vida. E vivamos para Ele aqui. E Ele nos promete uma vida eterna com Ele. Aonde viveremos eternamente, seremos felizes, a dor não vai mais existir. A tristeza não vai mais existir. Os problemas vão acabar. Tudo que é ruim vai ficar nessa terra, porque faz parte do mundo da terra. A palavra de Deus diz que o inimigo, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E o diabo, ele está tentando destruir a sua casa, a sua família, os seus filhos. Abra os seus olhos nesta noite. O Senhor te chama nesta noite para que você acorde dessa apatia espiritual, deste sono espiritual. Acorde, abra os seus olhos, abra o seu entendimento. O Senhor deseja te salvar. Deus deseja te salvar. E o único caminho para a salvação da sua vida, da sua casa e da sua família se chama Jesus Cristo. Você receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é o único, Ele é o Filho de Deus. Ele veio até esta terra, Ele morreu numa cruz. E através do seu sangue naquela cruz, Ele pagou por mim e por você os nossos pecados. E Ele nos deu vida, vida eterna. Ele nos deu, Ele nos prometeu essa vida eterna com Ele. E a salvação, a palavra de Deus diz que a salvação é pela fé. É por eu acreditar nele. É por eu acreditar e recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. E viver para Ele. E viver de acordo com que a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que devamos viver. Aqui está o caminho, a bússola, a direção para vivermos todos os dias. Todos os dias. Oh Deus, o Senhor hoje nos chama a refletir o que é que nós estamos vivendo e para onde nós iremos.
O que é que você deseja? Hoje Deus te chama para que você tome uma decisão na sua vida. Você quer viver para sempre com Deus? Ou você quer viver para sempre sem Deus, na escuridão, nas trevas, no inferno, junto com Satanás, os seus anjos, os seus demônios? Porque a palavra de Deus, ela é clara quando ela fala aqui do rico e do Lázaro. E o que foi que o rico sofreu, o que foi que ele recebeu, porque ele em vida, ele negou a Jesus, ele negou o amor de Deus, e ele disse: eu não quero, eu quero viver a minha vida, eu quero apenas viver a minha vida, eu quero passear, eu quero viajar, eu quero comprar tudo que o dinheiro puder comprar, eu quero comprar, eu quero, eu vou possuir. E se esquece que essa vida é uma vida passageira, é uma vida apenas de 70, 80, 90, no máximo 100 anos. Essa vida aqui vai acabar. E a vida após essa vida? A palavra de Deus diz que ao homem requer morrer apenas uma só vez. Nós temos um espírito. E quando o corpo morrer aqui nessa terra, o nosso espírito, ele vai para Deus. Ou não. Vai depender da sua escolha e da minha escolha. Não acredite em falácias. Não acredite em conversas. Em coisas que os homens têm dito. Que você vai poder voltar novamente. E você vai poder voltar de uma outra maneira. Isto é mentira de Satanás. Abra os teus ouvidos nesta noite. Deus te ama. Jesus Cristo morreu por você. Morreu por você e por mim. E a palavra de Deus diz em João 3,16. Eu vou abrir aqui para você. Como eu já disse, João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus Cristo. Quem ama, obedece à palavra de Deus. E João 3,16, eu vou ler para você o que diz João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho único de Deus, Jesus Cristo. Este é o julgamento. A luz veio para o mundo. Este é o julgamento. A luz veio para o mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Então Deus, ele veio para salvar o homem do seu pecado, da mentira, do engano que o homem vive. Acreditando nas obras das trevas, acreditando nas obras que Satanás vem pregando, e o homem vem acreditando, vem obedecendo às mentiras que Satanás vem dizendo. Mas Deus diz o quê? Quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a palavra de Deus, quem acredita em Jesus Cristo e o recebe como Senhor e Salvador, ele é a luz do mundo. E o Senhor Jesus diz em outro texto que nós somos luz.
e sal para esta terra. Deus quer te salvar nesta noite e Ele te chama para que você também seja luz para a vida de outras pessoas que precisam de Deus, que hoje estão sofrendo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Hoje eu entendo, eu recebo, eu acredito e eu vivo para Ele. E através de mim, Deus deseja salvar outras vidas. Através de você, Deus deseja salvar outras vidas. Abra os teus ouvidos, abre os teus olhos e presta atenção naquilo que o Senhor diz nessa noite para você. Deus te ama. Deus, Ele está preparando um povo. Deus está levantando um povo com propósito, um povo remido, um povo lavado pelo sangue do Cordeiro, para pregar, para anunciar o Evangelho a toda criatura, para anunciar o seu amor, porque Deus deseja salvar o mundo, Deus deseja salvar o homem. Ele não deseja que você vá para o inferno. Ele não deseja que o homem vire as costas para ele e caminhe para o inferno. Não, Deus deseja salvar e Ele promete salvação, uma vida eterna com Ele, uma vida para sempre com Ele, sem dor, sem dor. O que você escolhe hoje? Você escolhe Jesus? Ou você vira as costas para Jesus? Você escolhe Deus? Ou você vira as costas para Deus? Eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. E sabe, muitas vezes a gente analisando a vida das pessoas, as pessoas elas passam por dias difíceis, de problemas, doença, desemprego, tantas coisas ruins que acontecem. E sabe o que a pessoa lembra? Sabe o que a pessoa, naquele momento de dor, sabe o que ela lembra? Sabe o que ela quer? Ela lembra de Deus. E ela fala, ai meu Deus, me ajuda. Mas ela passa uma vida inteira se dobrando diante de uma imagem que não fala, que não vê, que não ouve. Imagem criada por mãos de homens. E isso é abominação para Deus. Mas no momento da dor, o homem, ele não vai lá pedir para a imagem, não. Ele vai pedir para quem? Ele vai pedir para Deus. A primeira palavra que ele lembra na sua boca, ele vai dizer, ai Deus, me ajuda, me socorre. Sara, cura o meu filho, socorre, abre as portas de emprego. Porque nós estamos passando por necessidade dentro de casa. E aí as pessoas vão se lembrar de Deus. Mas o Senhor, Ele não deseja que seja dessa forma. Não, Ele não deseja que seja assim. Ele deseja que você o busque quando você está feliz. Não apenas quando você está triste. Não apenas quando você está passando por uma dificuldade, com um desemprego ou uma enfermidade, ou você está chorando porque você perdeu um ente querido. Não. Deus, Ele quer que você se lembre dele todos os dias, porque se você levantou da cama, se você acordou, é porque Ele te deu mais um dia de vida. Se Ele fez o sol nascer, é porque Ele te ama. E Ele desejou te dar um sol, um dia gostoso na presença dEle. E se Ele faz a chuva cair, é para que o alimento brote e cresça. E que você tenha o pão de cada dia, todos os dias na sua mesa. Deus tem trazido todas as coisas para você. Deus tem providenciado o alimento, o trabalho, a saúde. Deus tem aberto as portas do trabalho para você. Deus tem te dado uma família, Deus tem te dado filhos. E tudo isso vem das mãos de Deus. Porque Ele te ama, porque Ele deseja cuidar de você, te salvar. Ele protege você.
E eu vou ler o que Deus fala para você, lá em Isaías 41. No livro de Isaías, capítulo 41, olha o que o Senhor fala para você, olha que coisa linda, olha como Deus te ama, olha como Deus nos ama. Ele diz assim, olha, lá em Isaías 41, versículo 8, diz assim: você, porém, ó Israel, você, porém, diga o seu nome. Meu servo, a quem eu escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes. Eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu te ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que coisa linda, olha o que o Senhor fala para você. Você é meu filho amado, você é a minha filha amada, eu te ajudarei, ó filhos de Israel, ó meus servos, eu te ajudarei, não tenha medo. Não tenha medo das coisas que estão acontecendo, não tenha medo das coisas que vão acontecer, que estão a acontecer, porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Leia a palavra de Deus e você vai ver o Senhor Jesus falando. Leia Mateus capítulo 24 e o Senhor Jesus está falando tudo, as coisas que irão acontecer nessa terra. Mas ele diz, se você estiver comigo, se você estiver agarrado a mim, meus filhos, eu cuidarei de vocês, eu os protegerei, eu os ajudarei, eu vou providenciar tudo, o alimento, eu vou providenciar a roupa, eu vou providenciar o calçado, eu vou providenciar o abrigo. Eu, o Senhor, vou providenciar, porque vocês são os meus filhos. Eu os fortalecerei. Você está precisando de força? Deus tem força para você, porque Deus é poder. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, lá em Neemias 8, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que nos fortalece para vencer, para caminhar a cada dia e não se prostrar diante das situações. Ele fala que muitas vezes nós podemos ficar cansados, nós podemos perder o vigor, mas o Senhor é aquele que nos levanta e nos fortalece. Receba a força de Deus hoje, se é isso que você precisa. Aqueles que esperam no Senhor, a palavra de Deus diz. Aqueles que esperam no Senhor, elas renovam as suas forças. Elas voam alto como águias. E correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Por quê? Porque a força de Deus vem sobre a vida deles. Deus é aquele que nos renova. Porque nós somos limitados. Nós somos pessoas, somos seres humanos totalmente limitados e dependentes. E Deus deseja hoje, e Ele te chama para que você dependa dEle, para que você se agarre com Ele. Ele é aquele que vai cuidar de você. Deus, Ele não nos abandona. Não. Você já viu um pai abandonar um filho? Um pai não abandona um filho. Não. A palavra dele diz que mesmo que uma mãe se esquecer de um filho, eu, o Senhor, não esquecerei de você. O Senhor é aquele que não se esquece de um filho. E uma vez filho, sempre filho. Não é assim? Mesmo que um filho seja desobediente, mesmo que o filho vá embora, dê as costas para você, você sempre vai se lembrar daquele filho e você sempre vai orar e pedir a Deus por ele. E toda vez que o seu filho cair e se machucar, você vai chorar junto com ele. É assim o nosso Deus.
E quando aquele filho que foi quiser voltar, você vai estar lá de braços abertos, dizendo: vem, meu filho, eu estou aqui, eu te espero, eu quero te dar um abraço, porque você é o meu filho. Uma vez filho, sempre filho. E Deus hoje te chama de volta. Você que abandonou, você que não quis mais saber. Eu não estou falando de igreja não, tá? Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Deus. Deus te ama. Ele é o ser criador. Ele que criou o ser humano. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de Jesus, o seu filho, que deu a sua vida por nós. É dele que eu estou falando e que nós precisamos dele. Nós não precisamos de religião, não. Porque a religião muitas vezes leva as pessoas para longe de Deus e não para perto. Infelizmente. Mas quando nós temos a palavra de Deus como guia para as nossas vidas, nós a cada dia nós vamos chegando mais perto de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos falar com Ele todos os dias, buscar a sua presença, orar, colocar diante dEle as nossas necessidades, as nossas dores, porque Ele é o nosso ajudador. Você viu aqui em Isaías 41, Ele é aquele que nos ajuda. Ele é aquele que opera milagre quando você precisa de um milagre na sua vida. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que um dia nós vamos morar com Ele, para sempre estaremos com Ele. E hoje Ele te pergunta: o que você escolhe? Para onde você vai após a morte? Escolha hoje morar com Deus. Escolha hoje estar com Ele eternamente. Amém? Amém? Que a palavra de Deus entre no seu coração. Que a tua mente venha alcançar. Que o Espírito Santo venha completar essa palavra no seu coração. Para que você possa repensar as suas atitudes. Repensar o caminho que você tem vivido. Deus, Ele te ama. E Ele diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, pois eu os aliviarei. Eu vou tirar de você o cansaço. Eu vou te fortalecer. E vou cuidar de você todos os dias da tua vida. Assim diz o Senhor para você nessa noite. Receba a palavra de Deus em nome de Jesus e tome uma decisão hoje de estar com Ele. Não importa o que vai acontecer, não importa o que você vai passar, se agarre com Ele, porque Ele te deseja como filho e Ele vai estar com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Assim Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado de estar conosco até agora. Que Deus abençoe você, Val. Glória a Deus pela sua vida. Muito bom ver você. Deus abençoe. Deus abençoe meu filho Lucas. Amo demais você. Te amo demais, meu filho. Que Deus abençoe você, Igreja Dom da Graça, Gabriela, Robson, Sueli, Rosanira, paz do Senhor, Rosanira. Glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Miriam Soraya. Deus abençoe você, Soraya. Glória a Deus. Muito bom estarmos aqui juntos. O Senhor tem preparado esses momentos, meus amigos, meus amados irmãos, para estarmos juntos, para nos renovar, para nos fortalecer nesses dias difíceis. Então receba o renovo de Deus nessa noite. Receba. Para mais um dia, para mais uma semana, que Deus venha abençoar a tua semana, que seja uma semana de paz, uma semana na presença de Deus. É o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, fica com Deus. Amém. Amém? Tchau.
Glória a Deus. Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. Beijo.